Oi! Hi Sunshine, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. O tema do vídeo de hoje é saudosismo. A gente começou o vídeo um pouquinho diferente, mas vamos prosseguir. Caso seja a sua primeira vez aqui no meu canal, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Não se esqueça também de deixar o seu like, se inscrever aqui embaixo, caso você não seja inscrito. Também de ativar o sininho das notificações para receber meus vídeos em primeira mão. E sinta-se à vontade para comentar o que o senhor venha falar nesse vídeo, enfim, aquilo que você sentir no seu coração. No vídeo de hoje, pessoal, o Senhor, ele tem me ministrado, eu tenho lido o Êxodo agora, e o Senhor, ele tem me ministrado bastante nessa passagem, né? Todo mundo sabe ali que Israel saiu do Egito, foi liberto e tal. Nossa primeira leitura vai ser lá em Êxodo 17, a partir do versículo 1. Eu tenho por título aqui a água da rocha em Refidim, que diz assim: toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim. Mas ali não havia água para o povo beber. Então o povo discutiu com Moisés e disse: dê-nos água para beber. Moisés respondeu: por que vocês estão discutindo comigo? Por que estão tentando o Senhor? Mas ali o povo estava com sede de água e murmurou contra Moisés, dizendo: por que você nos tirou do Egito para nos matar de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com esse povo? Daqui a pouco vão me apedrejar. O Senhor respondeu: passe diante do povo e leve com você alguns dos anciãos de Israel. Leve também o bordão com que você feriu o rio Nilo e siga em frente. Eis que estarei ali diante de você, sobre a rocha em Horebe. Bata na rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da discussão dos filhos de Israel e porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Essa passagem é babadeira. Quando eu li essa passagem, eu fiquei assim, que a gente já sabe da história de Israel, né, no deserto, que todo mundo só reclama, e que só fica olhando para trás, e que só reclama, e só reclama. Só que uma coisa que eu nunca tinha parado para prestar atenção, pelo menos que eu me lembre, foi nessa última parte, né, que fala que eles, de certa forma, né, fazem um questionamento, né, uma pergunta ali, que diz assim: porque tentaram o Senhor dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Então, assim, por mais que eles sempre estivessem ali falando: olha, eu tô com fome, eu tô com sede, eu tô com frio, eu tô com fome, eu tô com sede, sempre tinha uma falta: ó, eu tô com saudade do Egito. Nesse final, algo me chamou a atenção, porque eles olharam para Moisés e falaram: o Senhor tá com a gente ou não? O Senhor realmente está no nosso meio ou não? E a gente vê antes de Refidim, o Senhor, ele proporciona para eles várias coisas, vários sinais miraculosos, entre eles o maná. Eles ficam tão espantados, né, que maná é tipo assim, que é isso, né, o que é isso? Uma coisa assim nova. Proporciona cordonizes, porque eles falam: nossa, eu tô com vontade de comer carne. Lá a gente tinha carne no Egito, a gente sentava ao redor das panelas, assim, sendo que eles eram escravizados há 400 e poucos anos, né, e estavam com saudade do lugar da escravidão. O Senhor abriu o mar para eles passarem, fez milagres miraculosos ali no meio do povo, fez a água que era amarga se tornar água doce. Depois disso, levou eles para uma espécie de oásis ali em Elim. Então, são tantos milagres, tirando as pragas do Egito que não atingiram, né, os hebreus, né, o povo de Israel. E o que o Senhor me ministrou com isso? A palavra saudosismo, né? Que é a gente fica olhando para o passado, né? Fica preso ao passado, com saudade, por isso saudosismo. E recentemente eu completei 20 anos de vida, graças ao bom Deus. 2 décadas, e eu fiquei extremamente nostálgica e pensativa. Principalmente ali naquela semana, né, do aniversário, a gente fica naquela ansiedade. Eu não sei vocês, mas eu fiquei numa ansiedade. E algo que o Senhor tocou muito no meu coração foi... eu tinha muito essa mania, mas eu fui perdendo ela com o tempo. Era ficar olhando no Google Fotos, as fotos antigas e tudo mais. E eu fiz esse repasse, porque eu falei: vou fazer um videozinho, né, de recapitulando, né, 20 anos é muita foto, né, mas pelo menos os últimos 5 anos que foram
é um dos mais importantes para mim, eu quero recapitular. E dentre, né, essa busca por fotos, por vídeos, muita coisa eu não tenho, né, registros fotográficos, né, e tudo mais. E, enfim, né, glória a Deus, né, eu queria poder transpassar aquilo que tá na minha mente, enfim, e minhas memórias, às vezes, para algo mais sólido e que dure mais. Contudo, enquanto eu via isso, né, algo dentro de mim muito forte, desde, né, enfim, do início do ano, do início do mês de agosto, falava que era um fim de ciclo, né, que era o tempo de fechar, né, algumas coisas, de cortar alguns laços, cortar alguns fios que ainda estavam presos ao que passou. E muitas pessoas, né, enquanto eu via as fotos ali, eu falei, nossa, quantos amigos, né, que hoje já não estão mais com a gente, que não fazem mais parte do nosso cotidiano, seja por conta da distância, né, e das adversidades da vida, seja por conta mesmo de realmente não estar mais aqui conosco. E coisas que nós vivemos, coisas que nós gostávamos, coisas que eu gostava e que já não fazem mais sentido, estilos de música, estilos de roupa, conversas, né, no WhatsApp, que eu acabei pegando alguns prints meu falando, Jesus! E são essa porção de memórias, né, que constituem a gente também, né? Eu até coloquei na capa do vídeo isso daqui, que são várias memórias minhas, algumas que eu tenho em papel, enfim, são fotos, são coisas escritas que eu escrevi para Deus, para pessoas e tudo mais, e eu guardo elas aqui. E isso já me acompanha há uns 5 anos já. Tem coisas aqui que estavam aqui que eu já joguei fora, porque não faziam mais sentido. As que estão realmente são preciosas, então são coisas de conferência, da igreja que o Senhor falou grandemente ao meu coração. E são muitas coisas muito particulares, né? Eu falo que são as minhas memórias timbradas, né? Colocadas no papel. Minhas memórias, aquilo que eu consegui repassar pro papel, que é uma das formas que eu consigo, né, passar talvez uma emoção, talvez um momento, enfim. E eu acabo guardando isso tudo. Só que, o que o Senhor tem me ministrado? Assim como esse povo, às vezes a gente olha pro passado, assim, de escravidão, de sofrimento, de chibatada, e a gente fala, bom, interessante, que saudade do passado, né? Que saudade da época em que eu não conhecia Jesus, da época que eu gostava de determinado estilo musical, da época que eu era fora da casinha, ou nossa, que saudade do Egito, né? E que pensamento pecaminoso que a gente tem. Eu não sei vocês, mas muitas vezes eu me recordei daquilo que passou e eu falei, nossa, que saudade daquela época. Só que naquela época eu não conhecia o Senhor, naquela época eu não tinha a alegria plena de estar com o Senhor. E alguns momentos eram maquiados no meu pensamento, na minha memória, como se fossem momentos bons. Só que quando a gente senta para analisar, na verdade, fala assim, bom, eu não estava tão bem naquele momento. Na verdade, eu estava caótica naquele momento. Eu estava triste, eu não estava bem. As coisas não estavam dando tão certo quanto aquela imagem mostrava, quanto algo que eu escrevi naquele momento. Quando eu penso há 5 anos atrás, por exemplo, as coisas não estavam tão boas quanto estão hoje. As coisas estavam complicadas porque eu ainda não tinha conhecido ao Senhor. Depois que eu conheci o Senhor, não é que simplesmente, né, vapt-vupt, as coisas elas evoluíram, assim, uou, nossa, não tenho mais problemas. Na verdade, não, os problemas eles continuam, mas eu tenho ao Senhor. Assim como o povo de Israel, eles passaram pelo deserto, pelo Mar Vermelho, e por todas as adversidades eles tinham ao Senhor. E essa é a diferença, né? E o que o Senhor tem me falado grandemente é que nós precisamos quebrar com essa mentalidade de sermos livres, só que a nossa mentalidade cativa ainda ao Egito. O que o Egito ele representa? Um passado de escravidão. Seja escravidão do pecado, seja escravidão de qualquer tipo de vício que nós possamos ter tido no passado, ele representa esse lugar de opressão, sabe? Um lugar que não há alegria, mas de sofrimento. Imagina você ser parte de um povo que foi escravizado por 400 e poucos anos. Então, tipo assim, e você chegar lá para libertar. Deus libertou o povo. Aí eles vão lá e falam assim, bom,
Que saudade do Egito! Será que não havia sepulturas o suficiente para que nós morrêssemos lá? Sabe, esse tipo de coisa que o povo de Israel ele falava. Tem até uma passagem aqui no capítulo 16 de Êxodo, ali a partir do versículo 3, que diz assim: os filhos de Israel disseram a Moisés e Arão: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito. Quando estávamos sentados junto às panelas de carne, comíamos pão à vontade, pois vocês os trouxeram a este deserto a fim de matarem de fome toda essa multidão. Lembrando que eles eram escravos no Egito, então essa questão de pão com fartura dificilmente era uma realidade para todas as pessoas. Então, não é muito diferente da nossa sociedade atual. Uns têm mais, outros têm pouco, menos. Mas o que o Senhor me ministra com isso? Quando nós temos o nosso pensamento cativo ao passado, a gente não consegue viver o presente e muito menos olhar para o futuro. Esse povo não conseguia olhar para a situação deles e falar: bom, o Deus maravilhoso que abriu o mar, ele vai trazer algum tipo de livramento para nós. O Senhor fez sair água da rocha, gente. O Senhor abriu o mar vermelho. O que é saciar a nossa fome, a nossa sede? Gente, o alimento cai do céu. O que custava eles crerem? E o que o Senhor me ministra é que olhar para o passado não é o problema, mas a forma que a gente olha. Se a gente olha anulando tudo aquilo que o Senhor fez, mas maquiando memórias, de escravidão, de cativeiro, a gente olha, para as algemas e fala acessório bonito, quando na verdade aquilo nos prende, é aquele pensamento: a janela, ela tá aberta, eu posso sair, a porta está aberta, mas eu prefiro ficar dentro da gaiola. E o Senhor quer nos livrar desse tipo de pensamento cativo, pecaminoso, que não provém do Senhor. Em Salmos 77, diz o seguinte no verso 11: recordarei os feitos do Senhor, certamente me lembrarei das suas maravilhas da antiguidade. Meditarei em todas as tuas obras e pensarei em todos os teus feitos poderosos. Então, peraí, o problema não é olhar para o passado, mas é como você usa essa ferramenta, sabe? É como você usa o fato de você conseguir olhar para trás. Quando nós olhamos para trás para se recordar dos feitos do Senhor, isso fortifica a nossa fé. Isso fortifica quem nós somos nele. Então, se esse povo tivesse feito a função correta de retornar ao passado, eles poderiam ter falado: bom, nós não temos água aqui, mas eu lembro que Deus, ele proveu a água ali quando as águas eram amargas. Ele fez que as águas se tornassem ali acessíveis para nós. Nós estávamos andando pelo deserto, mas eu lembro que nós chegamos a um lugar que tinha 12 palmeiras e 12 fontes de água. Elim, eu me lembro que eu estava com fome, com vontade de comer pão à vontade, de ter ali uma carne. O Senhor enviou cordonizes e fez cair o maná sobre nós. Então, se eles tivessem feito esse exercício de fé, porque isso é fé, eles teriam olhado para essa situação, para esse cenário de uma forma distinta. Não presos mais às amarras do passado, mas as maravilhas que o Senhor operou lá. E é isso que o Senhor ele tem ministrado a nós. Como é que nós temos olhado para o nosso passado? Como que tem sido o nosso pensamento? E outra coisa, a gente olha para o passado, a gente se recorda das maravilhas do Senhor, que o Senhor é bom, que a sua misericórdia dura para sempre, das experiências vívidas que eu tive com Ele. Então, quando o Senhor me encontrou pela primeira vez, quando Ele me deu palavras, promessas direcionadas e tudo mais, e tudo isso é maravilhoso, mas não adianta nada a gente pegar tudo isso assim, guardar dentro da caixinha e desqualificar que o Senhor ele possa fazer mais, sabe? É como se a gente pegasse tudo isso de bom, a gente guardasse e falasse: nossa, que legal, vou revisitar de vez em quando, mas não estivesse estimulando no presente, no agora e também, respingando no futuro, que o Senhor ele pode fazer infinitamente mais, do que nós pedimos, do que nós pensamos. Então, o Deus que fez lá em Israel, que libertou Israel, o Deus que abriu o Mar Vermelho, é o mesmo Deus de agora, É o mesmo Deus que continua conosco, sabe? Ele é Emmanuel, Deus conosco. E às vezes a gente se esquece que Ele fez, Ele pode fazer e Ele ainda fará, sabe?
na palavra diz que ele era, que ele é e que ele há de vir. O Senhor, ele continua sendo o mesmo em todas as estações. Quem muda nesse quadro todo somos nós. Quem muda em oscilação de fé somos nós. Quem se prende ao passado ou que guarda, sabe, todas as memórias que nós tivemos com o Senhor ali e não se permite abrir-se para o novo, somos nós. E é isso que o Senhor tem falado. A gente então tem 3 situações. A gente tem o problema de olhar para o passado e ficar achando que o tempo de escravidão, de ignorância era bom, quando não era bom. A gente estava vivendo em trevas, em morte, em ignorância mesmo, e nós conhecemos a luz, e a luz ela clareou, e com a claridade a gente vê quanto que a gente é ruim, e o Senhor começa a consertar a gente, e continua consertando até que Ele venha. A gente tem o segundo cenário, que a gente se lembra dos feitos do Senhor, porque isso reaviva a nossa fé, e isso é importante. Contudo, entretanto, todavia, mesmo sendo importante, a gente não pode pegar tudo isso e deixar pegar pó e não se permitir viver o novo do Senhor, e não arrumar a casa e achar que tá tudo bem, e achar que somos perfeitos e que não precisamos evoluir em mais nada. E nós temos o terceiro, que é o que a gente precisa fazer. A gente precisa olhar para os feitos do Senhor, para as coisas boas que Ele fez, mas se permitir crer no novo, né? Nós temos aquela passagem que fala sobre os níveis da água, né? As águas estão nos tornozelos, nos joelhos, nos lombos, até que a gente não consiga mais colocar os nossos pés no chão, mas que a gente possa, né, fluir ali e nadar no rio do Senhor. É isso que o Senhor nos chama para fazer. Até que Ele venha, Ele pode voltar hoje para mim, ou Ele pode voltar daqui a 50 anos. A gente não sabe, não sabemos, né, dia nem hora. Somente o Senhor, Ele tem esse conhecimento. E o que a gente vai fazer até lá? A gente vai estagnar aqui e falar, nossa, quão bom foram as memórias que eu tive com o Senhor, ó. Quão maravilhoso, e deixar isso tomando poeira, e deixar aquilo que o Senhor deu pra nós tomando poeira. Tem um louvor que é Vinho Novo, eu não lembro quem canta, mas eu vou linkar aqui porque é maravilhoso. Em uma parte, ele, bem no início, ele fala que os odres estariam debaixo da poeira, né? Os odres. Então ele não conseguiria receber o vinho novo porque os odres estão cheios de poeira, né? Então a gente tem que fazer igual aquela mulher que arrumou a casa para encontrar a dracma. Arruma, limpa, porque dessa forma nós conseguiremos viver o novo e tirar os entulhos. Porque por mais que sejam coisas maravilhosas que o Senhor fez conosco, Ele pode fazer infinitamente mais, gente. Quando o Senhor fala que Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, é exatamente de coisas que nós não conseguimos imaginar, coisas que nós não conseguimos mensurar que Ele pode fazer. E eu falo por experiência própria, né? Esse fim de ciclo ficou muito claro para mim sobre o rompimento com alguns padrões, com algumas coisas. Eu não sei ainda o que o Senhor fará, mas o novo do Senhor está vindo e nós precisamos estar preparados para isso, nós precisamos estar realmente ali. Então, beleza, vamos se limpar aqui, vamos colocar as vestes limpas, vamos erguer as mãos para receber aquilo que o Senhor tem para derramar sobre nós. E não ficar com esse saudosismo terrível com o passado. Pode ter sido de fato momentos bons, mas por que não ver o que o Senhor tem para fazer? Às vezes a gente não faz isso por medo, a gente fala, foi um tempo tão bom, vou ficar aqui no meu confortozinho, mas o Senhor tem nos chamado a desbravar, a sermos corajosos, sermos ousados em Deus, em falar assim, bom, ok, eu já orei e fogo caiu, glória a Deus, vamos orar de novo, para que mais fogo caia, para que pessoas sejam curadas, para que a chuva pare. Por que nós não podemos fazer as mesmas coisas que Elias fez? Por que nós não podemos falar pro coxo andar e ele andar, gente, em nome de Jesus? Não pelo nosso poder, mas pelo poder do nome de Jesus. Será que nós não podemos chegar ali num hospital e falar, gente, vamos clamar e orar? E ver o novo acontecer? Por que será que hoje em dia não acontecem com tanta frequência os sinais e maravilhas que aconteciam no tempo de Jesus? É porque o nome de Jesus perdeu a força? Jamais. Mas é porque nós estamos oscilando na fé e ficando paralisados quando deveríamos estar andando e caminhando. E essa é a palavra que o Senhor trouxe para nós. É uma palavra que bate forte na gente, mas ainda assim é o que o Senhor tem para nós.
E a gente precisa se permitir sair ali da nossa gaiola, da nossa casinha, do nosso conforto, do nosso comodismo. E eu falo isso primeiramente pra mim, eu sendo uma pessoa que adora estar no comodismo do meu lar, em lugares confortáveis, o novo me assusta grandemente, mas o novo com o Senhor pode ser maravilhoso. Por que não se permitir olhar da visão dele? Ontem mesmo, durante o culto Flame, né, o culto dos jovens, foi falado, né, além da minha visão. Então eu vou ver com os olhos de Cristo, eu vou subir mais alto. Tem aquele louvor, eu não lembro exatamente o nome do louvor, mas ele fala que eu vou subir, né, o monte que muitos desistiram. Eu vou ficar lá até que eu possa encontrá-lo, até que eu possa ver. E de lugares altos nós conseguimos ver coisas que do térreo a gente não conseguiria. E essa é a palavra, pessoal, que o Senhor possa abençoar grandemente o coração de vocês, encher vocês cada vez mais, que a gente não guarde tudo só para nós, que a gente não guarde a ponto de ficarmos paralisados, mas que a gente guarde para se recordar. Eu sempre falo que o nosso coração, pelo menos eu penso assim, né? Eu tenho muitas essas analogias, que o nosso coração é como uma tabuinha de argila. A gente está escrevendo as coisas ali e em algum momento essas coisas elas vão secar. Então que a gente possa gravar tudo que a gente puder, porque na palavra do Senhor diz pra gente se recordar dos feitos dele, das coisas dele. Então que a gente possa se recordar, mas que seja só para recordação e não para paralisação. E que o Senhor possa abençoar a vida de vocês, em nome de Jesus. Desejo que o Senhor possa tocar assim como tocou no meu coração. E amém, esse é o vídeo. Um beijo, Sunshines, até a próxima.